Oi, eu sou a Manuela, você está assistindo o meu canal sobre Bíblias e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre essa Bíblia aqui, Bíblia Sagrada Mães da Aliança. Olá meninas, a paz do Senhor. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito dessa Bíblia, Bíblia Mães da Aliança. Eu vim aqui no canal agora que eu já usei muitos recursos dessa Bíblia para falar todas as minhas impressões, né, o que eu achei e também para recomendar para vocês que são mães e que a gente sabe que todas nós necessitamos orar pelos nossos filhos, né? Deus tem feito tantas coisas por nós, nos protegendo nossos filhos. Então nós temos que nos aprofundar um pouquinho nesse assunto, que é a oração de uma mãe. O que a Bíblia diz sobre as mães, o que a Bíblia diz sobre os filhos. E aí a gente consegue orar em cima das promessas de Deus, das Escrituras Sagradas. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho como ela é e falar um pouco sobre a minha experiência com ela. Como eu já falei antes, eu gosto muito de ver review de Bíblia, eu gosto muito de ver como é a Bíblia por dentro, antes de comprar. Só que é algo que a gente não vê tanto assim na internet. Algumas Bíblias em específico a gente não consegue achar muito conteúdo. E essa aqui é uma dessas Bíblias. Eu vi, se não me engano, uns 2 reviews antes de comprar, mas eu tava de olho nela desde que ela foi lançada. Eu acompanho as publicações, na verdade, né, no Instagram da editora Zion e também dos pastores Arival Dias Casimiro e do Hernandes Dias Lopes. Então, quando saiu essa Bíblia, eu já queria logo comprar, mas aí eu aguardei, né, um tempo, fiz aí umas pesquisas antes de adquirir, e aí quando eu comprei, não me arrependi, e agora vim aqui para recomendar para vocês. A Bíblia tem bastante recursos, então sem mais delongas, vamos lá. Para começar pela capa, tem uma outra opção que aqui é verde. Eu escolhi a vinho. Aí aqui do lado, na lombada, ela é em baixo relevo, é pela SBB, editora Zion, e a linguagem Almeida Revista e Atualizada. Bíblia Sagrada Mães da Aliança. Aí aqui também atrás ela é super bonita. Inclusive se fosse assim na frente, eu acho que seria até mais bonita do que essa capa. Não que eu não tenha gostado, ela é muito bonita, mas como eu não consegui comprar pela internet e também não achei aqui na minha cidade para vender aquela capa plástica, então ela acaba sujando. Mas às vezes eu passo um lencinho umedecido, ela fica limpinha. Só que aqui também, ó, ela saiu, descolou, mas isso aqui é o de menos, né? Isso aqui significa que a gente tá usando, isso que é importante, usar a Bíblia mesmo. Então aí quando a gente abre, tem essa página, eu escrevo, sempre que chega a Bíblia na minha casa, quando eu compro, eu escrevo a data. Então aqui, como essa página era escura, eu escrevi com caneta branca, ficou bem legal, né? Aqui a gente tem um versículo, aqui mais um título, né, da Bíblia, tem essa contracapa super bonita, e aqui já começa. Aí temos o índice geral, e aqui são os recursos que a Bíblia traz. Vou trazer um pouquinho mais perto para vocês verem. Porque uma Bíblia com o título Mães da Aliança, para entender o projeto, né, dessa Bíblia, o projeto em si Mães da Aliança, porque eles têm também o devocional, tem camiseta, lápis, várias coisas também. Porque você deve orar pelos seus filhos com base na nova aliança. Mães que se destacam na Bíblia, aprendendo a orar com quem ora, estudos temáticos, 40 razões para as mães orar pelos filhos, Almeida Revista e Atualizada, que fala sobre a tradução, e índice dos devocionais. Depois a gente tem aqui o índice do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E por último, os auxílios. E aqui já começam então os recursos. Fiz um teste para ver se passava, né, se vazava a caneta marca-texto. Aí como vazava, não usei mais a marca-texto nela. Então essa é uma Bíblia, por incrível que pareça, deve ser a única, ou uma das únicas, que eu não risco. Porque eu tenho várias Bíblias e a maioria delas de estudo eu risco muito, né? Tem aquela de anotação também que eu já fiz aqui um review dela. Então eu testei aqui, eu vi que passava, falei, então essa eu não vou rabiscar. Aí o que eu fiz? No começo do vídeo vocês devem ter visto um caderno. Eu usei esse caderno aqui para escrever tudo o que eu precisava escrever em relação aos estudos que eu fiz nessa Bíblia. Então depois eu vou mostrar ele para vocês. Aqui então começam os recursos, né? O projeto Mães da Aliança, porque você deve orar
pelos seus filhos com base na nova aliança. Aqui tem uma ficha de inscrição, mas aí eu nem fiz isso aqui. Mas o que importa mais são essas coisas. Por que você deve orar pelos seus filhos? E aí, razões bíblicas com versículos pra gente orar por eles. E aí começa aqui uma parte dos estudos. Mães que se destacam na Bíblia. Aí a gente faz a leitura, né? Muito prazerosa, porque ela é bem curta. Então eu falo um pouco de cada uma das mães. Tem uma introdução, o desenrolar e a conclusão de cada mãe da Bíblia, né? São todas, mas a maioria as que mais se destacam. Uma coisa que eu faço, toda vez que eu compro Bíblia, todas as minhas Bíblias têm recursos, eu ainda não tenho nenhuma que não tenham recursos, sabe aquelas Bíblias secas mesmo? Eu ainda não tenho, mas eu preciso adquirir uma para poder levar no culto. Tô levando essa que é menor, ultimamente. Mas, todas as minhas Bíblias, eu faço o seguinte, eu consumo todos os recursos da Bíblia. Eu posso não ler ela na íntegra, todinha, porque eu tenho a minha preferida que eu gosto de fazer leitura, mas eu uso todos os recursos dela. Então, todas as Bíblias que eu compro é com a intenção de consumir os recursos dela. Então, elas não ficam paradas lá. Eu uso mesmo os recursos, porque é assim que a gente faz, né, os nossos estudos e aprende mais. Aqui, ó, aprendendo a orar com quem ora. Um estudo das grandes orações da Bíblia. Isso aqui é sensacional. Então, tem lá falando sobre Abraão, como é que foi, né, a oração dele. E aí ele desenrola aqui todo o contexto, ele vai detalhando, né, vai detalhando os versículos da oração, depois Jacó e assim por diante. O último é a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Tremenda, né? Tremenda, maravilhosa. Então aqui ele se alonga um pouquinho mais. Depois tem os estudos temáticos. Como eu disse, né? Eu não rabisquei ela, mas acabei circulando isso que chama muita atenção. Busquei numa outra Bíblia uma resposta aqui que eu precisava e deixei ali anexo. E aqui são os temas que a gente estuda, né, através dessa Bíblia aqui, porque casais não querem ter filhos hoje, que é um assunto muito discutido, né, principalmente pelo mundo secular aí. A tristeza dos pais com o filho insensato. Então, ela é direcionada para todos os tipos de mães. O impacto de uma mãe crente sobre os seus filhos. Então, direcionado para vários tipos de mães. Mães que são mães de bebês, que sofrem ainda, né, com o pós-parto, com todas as questões hormonais e todas as questões emocionais. Aqui tem muita coisa falando sobre isso, sobre as mães que têm problemas com a indisciplina dos filhos. Então, tem sempre algo que vai ser direcionado para um tipo específico de mãe. Então, aqui temos esses estudos, né? E depois nós temos 40 razões para as mães orar pelos seus filhos. Aqui a gente tem 40 razões e cada uma delas tem pelo menos um versículo ou uma passagem bíblica. E aí você pode, então, fazer a leitura, você pode fazer o estudo, transcrever num caderno à parte para você meditar nessa palavra, né, e orar também em cima dessa promessa. Aqui a gente tem um pouco falando sobre a tradução da Bíblia. Aí aqui que é o índice dos devocionais. Essa Bíblia eu utilizo ela como devocional. Então todos os dias pela manhã, quando eu vou fazer a leitura bíblica, né, eu faço a leitura de outras Bíblias, os capítulos da Bíblia em si, mas eu também venho aqui e faço a leitura da devocional da Bíblia. Aí aqui tem o índice, né, são muitos, então, ó, a gente vai fazendo um por dia. Depois começa a Bíblia em si. Aí, vamos pegar aqui, ó, vamos começar o devocional da página 5, que é o primeiro. Deus olha continuamente para os seus. Aí, então, é o tema. Depois tem o versículo, a passagem que fala sobre isso. Ele explica bem assim, de forma sucinta. Depois fala, né, traz aqui um conselho, um aconselhamento pra gente.
E a próxima leitura, página 9. E aí, no próximo dia, você vai ler a página 9. Perceba que aqui também, ó, tem tem a semana que você está fazendo a leitura, o dia da semana, e você pode anotar o dia que você fez essa leitura. Eu não anoto, mas eu tenho aqui marcadinho onde eu estou. Então, tudo isso daqui já foi lido de devocionais. Claro que teve dia que eu não li, senão... Deixa eu ver que data que foi mesmo. Eu estaria acabando, né? Porque hoje é dia 24 ou 25 de agosto. Estou gravando nesse dia. Provavelmente já estaria acabando, mas como eu pulei alguns dias que eu fiz outras leituras, então eu tô aqui, na semana 34. Hoje é segunda-feira, fiz a leitura desse texto, aliás, dessa devocional. Aí, amanhã eu venho aqui na próxima página, faço a leitura e deixo marcadinho. Não faço nenhuma anotação, mas eu medito sobre, penso sobre, né? Muitas vezes lembro de alguma mãe que tá passando por algum problema com os filhos ou alguma situação que é descrita aqui, mando uma foto, recomendo a Bíblia, porque creio que isso aqui ajuda demais. Essas palavras aqui realmente ajudam demais. Muitas vezes são explicações sobre o versículo, que você pode ler o versículo, mas não se aprofundar e não ter essa visão que o pastor teve, e ele vem e explica os detalhes, e palavra por palavra às vezes, ou frase por frase, e a gente consegue então mergulhar profundamente na palavra, meditar, pensar sobre isso, orar em cima dessas promessas, né? E aí depois aqui no final, depois de todos, né, as devocionais, no final, nós temos então os auxílios. Deixei marcadinho aqui, porque eu também fiz os estudos aqui sobre esses auxílios. Isso daqui é um encarte que veio junto com ela, e eu acabei deixando aqui no meio. Às vezes eu tenho dó de jogar as coisas que vem na Bíblia, eu acabo deixando no meio. É bem bonito aqui também, né, atrás dela. Tem essa folha mais grossinha e uma folha em branco. E aqui os auxílios, a gente tem esse plano de evangelização pessoal. É muito interessante, que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus, e aí traz todas as passagens, palavras de orientação e consolo. Na palavra de Deus você encontra auxílio quando está ansioso, impaciente, preocupado com o dinheiro. Daí ele traz para você as passagens que falam sobre isso, que você pode ler, meditar sobre isso para acalmar o coração. E os textos famosos da Bíblia, separado por temas: história do Antigo Testamento, do Novo Testamento, parábolas e ensinamentos de Jesus. E você pode então vir especificamente naquilo que você precisa para fazer a leitura. No final a gente tem alguns hinos da Bíblia, bênçãos especiais registradas na Bíblia. Bom, esses são os recursos. A Bíblia ela é bem rica em recursos, esses são recursos específicos para as mães. Agora aqui é bacana porque você não precisa classificar isso somente como um plano de evangelização pessoal. Pode recomendar isso também. Eu sou professora e eu acabo tendo bastante contato, né, com os alunos. Como é uma escola de tempo integral, a gente acaba passando mais tempo com eles acabam desabafando algumas coisas pessoais com a gente. E nesse momento, né, que a gente se vê num campo missionário específico de crianças, adolescentes, que é onde mais a gente, não vou dizer onde mais a gente precisa evangelizar, mas é uma das áreas que o diabo tem atacado mais, né? Afinal, elas estão na fase de crescimento, elas estão na fase de aprendizagem, na fase onde seguem exemplos, né, para definir as suas personalidades e se espelhar nas pessoas, nas coisas. Então, a gente, como cristãos, temos que ter essa missão mesmo, né, de levar a palavra, plantar a sementinha no coração deles e orar muito para o Espírito Santo fazer a obra. Mas no que a gente puder ajudar, a gente vai ajudar, com certeza. Então, eu tô falando isso porque eu já passei isso daqui para uma aluna que se aproximou bastante de mim, que me acompanhou em alguns cultos. Ela fez o caderninho, transcreveu, então a gente começa a ver os frutos, né? Isso é bacana. Então aqui a gente pode usar tanto para agir com os nossos filhos, ou também levar para fora da nossa casa, espalhar aí pelo mundo.
Então, assim, é perfeita, a Bíblia é maravilhosa, mas ela é direcionada, né? Uma Bíblia direcionada para as mães, que eu recomendo bastante, porque às vezes a gente se sente perdida na hora de orar. Não é sempre que a gente tem todas as palavras para fazer aquela oração fervorosa, e aqui a gente se inspira, a gente entende, medita, né? A gente é direcionado e orientado em áreas específicas, então eu recomendo muito para você que é mãe, ler essa Bíblia, ler os recursos que ela tem aqui, que vai ajudar bastante. E aí, vou falar um pouquinho agora para vocês do meu caderno, né? Como que eu fiz os estudos aqui dessa Bíblia, ainda tô terminando, né? Não acabei 100%, mas tô quase terminando. Então, eu separei esse caderno aqui para transcrever algumas coisas e também para fazer resumos, e dessa forma eu entendo mais, como posso dizer, memorizo mais, tanto versículos, quanto passagens, quanto orações, promessas, que eu posso estar orando e vindo aqui para fazer a consulta quando eu quiser. Então aqui, primeiro recurso que tem lá são as Mães da Aliança. Então eu fui fazendo como se fosse um resumo em tópicos das principais coisas que me chamaram a atenção. Depois aqui o estudo, né, dos Aprendendo a Orar com Quem Ora. Aí tem a oração de Jacó. E aí eu fui fazendo todo esse resumo. Ezequias e por aí vai. E aí deixa eu passar mais rapidinho aqui para vocês. Por fim, de Jesus. E aqui começa as anotações sobre os estudos temáticos. Eu comecei, e aí depois que eu pensei em colocar essa divisória, então ficou meio errado, mas tá valendo. Então aqui foram os temas, né? Passei um traço quando eu mudava de tema, fui fazendo daquela forma, em tópicos, resumos. Tento, né, fazer uma gracinha ali com a letra, mas não tenho tanta prática. Enfim. E aí depois, né, que eu fiz estudos temáticos, vem aqui nessa parte que é o plano de evangelização pessoal. Eu fiz um resumo com os versículos que iriam ser transcritos. E aí comecei aqui a fazer a transcrição dos versículos. Então eu tô realmente copiando os versículos. Isso é muito bom, parece que não, mas é muito bom você fazer isso. Enquanto você está escrevendo, você está memorizando, você está estudando, você está pensando sobre. É uma leitura acompanhada, né, da escrita. Então, faz todo sentido. Fora que fica muito bonito. É uma coisa que, se ficar aqui para as próximas gerações, espero que valorizem, né? Então, aí aqui, ó, para vocês verem, eu fui destacando os que eu já fiz a transcrição. Faltam alguns, poucos, mas alguns ainda. E aqui eu separei pelos temas, porque na Bíblia, deixa eu te mostrar. Na Bíblia tá assim, ó. Que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus. E aí tem, todos estamos afastados de Deus por causa do pecado. As passagens. Deus sempre buscou um relacionamento mais próximo, comunidade. As passagens. Então, a cada tema, ou subtemas, eu colei aqui um post-it. E aí, tô fazendo de canetas de cores diferentes a cada subtema aqui. A cada item, na verdade, né? Então, o subtema está com post-it e os itens eu faço com cores diferentes aqui, de caneta. Ó, então aqui já mudou. E aí eu vou fazendo isso com as canetas coloridas. Fui fazendo e aí estou aqui nessa última parte agora. Não, não é na última, é na penúltima. Eu vou transcrever esses versículos aqui dessa passagem. E depois vai ser a última parte, que é esse aqui. Vivemos a nova vida em Cristo quando vivemos com Ele, como Ele viveu. E aí vai sobrar tudo isso aqui ainda, então eu vou inventar alguma coisa para deixar esse caderno cheio. Esse aqui eu peguei especificamente para essa Bíblia, mas quando acabarem os estudos dela, vai sobrar espaço, eu faço outra coisa, invento, né? Outra coisa para colocar aqui. Porque, ó, Bíblia é o que não falta, deixa eu te mostrar.
E também tem os livros que eu faço a leitura, né? Posso também usar ali aquele espaço para fazer alguns resumos sobre os livros. Ainda não sei o que eu vou fazer. Mas essa forma de você fazer os estudos é muito bom. Eu tenho vários cadernos que eu já fiz, estudos bíblicos ou até de vídeos de pastores. E aí eu fui fazendo as anotações nos cadernos, orações. E isso aí vai nos ajudando, né, nessa intimidade com Deus. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tenha dado aqui um pouco de ideias, inspirado vocês de alguma forma, porque sempre que eu vejo esse tipo de vídeo eu fico muito inspirada. Então eu espero que eu tenha inspirado vocês também, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Beijos!